Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus. Hoje eu quero compartilhar com vocês as ações que eu comprei no mês de abril, os dividendos que caíram na conta e também comentar alguns fatos que rolaram aí na semana passada, né? Tanto aqui no cenário nacional, aqui no cenário doméstico, como também no cenário lá fora. Eu sei que a gente já tá aí na metade de maio, né? Esse vídeo acabou demorando muito para sair, né? Acabaram ocorrendo aí alguns imprevistos, mas eu não queria deixar de gravar, né, para vocês como é que foi o fechamento aí no mês de abril. Então, comentando em relação aqui, a primeira notícia é justamente sobre a elevação da taxa Selic, né, por parte do Copom para 14,75 ao ano, né. Isso não é uma notícia positiva para a gente, né, seja para nós, bolso aqui, para o nosso bolso, né, do trabalhador, e também para as empresas, isso não é algo legal. Porém, cada vez mais tem né, chegado ao consenso que provavelmente o topo da taxa de juros seja ali os 15% e depois começa a ter cortes, né, e assim vai diminuindo gradativamente, né? Então isso o mercado já começa a precificar e a gente já começa a ver desde a semana passada até hoje, né, dia 15, a gente vê que os ativos têm dado uma subida aí bastante forte, né? Isso muito porque o mercado começa a precificar, né, que lá na frente haverá cortes, né, mas também porque as empresas, né, têm reportado aí algumas empresas assim que já têm soltado aí seus balanços do primeiro trimestre têm superado as expectativas, outras têm vindo mais ou menos como o mercado já esperava, algumas decepcionaram, né, mas isso também acaba gerando otimismo, né, no mercado nacional. Além disso, também tivemos aqui, né, que os Estados Unidos e o Reino Unido, né, o Trump anunciou um acordo, né, que mais detalhes sairão nas próximas semanas, então tanto no cenário nacional, né, que começa a precificar possivelmente um corte na taxa de juros, a gente começa a ver que o cenário também internacional acaba contribuindo, porque daí a gente começa a ver que o mercado como um todo, né, o mercado global começa a ter uma queda, né, na questão de aperto monetário, questão da guerra comercial, então tudo isso impacta no preço das ações, fundos imobiliários e tudo mais. Também tivemos, né, a notícia que os Estados Unidos e a China iniciam, né, negociações para aliviar as tarifas, né? Então, com isso também o mercado internacional começa a favorecer também, começa aí a tomar um caminho, não fica aquela questão, aquela incerteza que o mercado financeiro odeia incerteza, né? Então, isso acaba gerando, né, aliviando, né, todo o cenário. Então, isso é muito bom para toda a economia. Agora, pessoal, comentando sobre as empresas, né, que eu comprei no mês de abril, também tudo que eu comentar nesse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, tá? Então faça sua própria análise, seus próprios estudos para ver se alguma empresa que eu comentar aqui faz sentido para você ou não. Então, vindo aqui em extratos, negociação lá no dia 15 de abril, eu acabei comprando 59 ações da empresa Kepler Weber, a um preço aqui, quando a gente vem aqui em resumo, a gente vê que o preço foi de R$ 7,61, né? Falando um pouquinho mais aqui sobre a Kepler, né, um resumo dela, né, ela é uma empresa que é referência nacional em soluções para armazenagem de grãos. Ela está presente em diversas cadeias produtivas do nosso agronegócio, como soja, milho, arroz e trigo, fornecendo desde silos e secadores até sistemas de movimentação e limpeza de grãos. E esse tipo de estrutura que ela oferece, né, ela é essencial para o Brasil, que é um dos maiores produtores, né, como a gente sabe, agrícolas do mundo, mas que ainda enfrenta um déficit de armazenagem. Então, o que isso acaba acarretando esse déficit, né? O produtor tem muita fazenda, né, que precisa vender, né, que o produtor, depois que faz a colheita, né, dos grãos, ele precisa vender logo após a colheita porque não tem onde guardar. E é justamente nesse ponto onde a Kepler acaba atuando. Além disso, a empresa vem expandindo, né, sua atuação em serviços de manutenção, contratos com cooperativas e mais recentemente retomou as atividades, né, as operações, no caso, internacionais com destaque para a Argentina. Ela também tem investido em digitalização e coleta de dados no campo, mostrando que não é uma empresa, né, que está parada no tempo, e mesmo com a queda no lucro no último trimestre, né, que a empresa divulgou, a margem ainda foi sólida, mostrando que o modelo de negócio tem resiliência. Então, com isso, né, é uma posição, né, que me dá uma... A Kepler é uma posição que me dá exposição ao agro, né, com seu perfil mais industrial, voltado à infraestrutura e à eficiência do pós-colheita. Daí agora aqui falando sobre a segunda empresa que eu comprei, que foi a Unifique, né, que foi uma empresa que eu comprei 100 ações, a um preço de R$ 3,94. Para quem não sabe, a Unifique ela é uma empresa que é de telecomunicações, com um foco, né, aqui na região sul do Brasil, né, justamente quando o assunto é internet por fibra ótica. Ela se destaca por oferecer serviços de alta qualidade em cidades de pequeno e médio porte, que muitas vezes as grandes companhias, né, as grandes operadoras, no caso, acabam deixando de lado para atender essas cidades. Também, né, a Unifique ela vem expandindo via aquisições e fusões,
o que acelera o crescimento, né, da base de clientes e aumenta também o aproveitamento da infraestrutura já instalada. Também é uma empresa que tem um grande diferencial, né, porque ela investe cada vez mais, né, ela investe pesado em atendimento e suporte, né, ao cliente, o que garante, no caso, uma base fiel dos clientes. Isso é realmente interessante quando a gente está falando de mercado telecom, que para quem não sabe, geralmente nos relatórios a gente sempre tem que estar de olho num indicador que é o churn. Eu vou estar trazendo aqui uma análise em relação à companhia e daí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse indicador, né, que se chama churn. Um outro ponto também que chama aqui a atenção, né, pelo menos a minha atenção na Unifique é justamente o setor que ela está, que é o setor de telecom, que mesmo em períodos de incerteza econômica que a gente tem vivido, né, recentemente, tanto aqui no cenário nacional como no cenário internacional, né, esse setor acaba tendo uma demanda mais estável. Então, empresas com atuação regional forte, que é o caso da Unifique, e eficiência operacional, podem acabar se destacando. Então, para mim, pelo menos, a Unifique é uma small cap, né, com potencial de crescimento, bom posicionamento em mercados nichados e visão também de longo prazo. E por fim, né, que dispensa apresentações, né, foi justamente o Banco do Brasil que eu comprei 37 ações, né, da companhia a um preço de R$ 28,97. E como a gente bem sabe aqui, só passando por alguns destaques, o Banco do Brasil ele tem, né, um certo desconto por ser uma empresa estatal, por ter um risco da questão justamente por ser como eu comentei, uma empresa estatal, ter esse risco de muitas vezes ter o dedo do governo ali na gerência ali da companhia, né, do banco. Então, por conta disso, é uma empresa que tem, geralmente já tem os seus descontos, né, nos indicadores, mas é uma empresa que vem se destacando cada vez mais por conta da sua carteira de crédito no ramo agrícola, né, por conta da sua carteira de agro. Também é uma empresa que resultado após resultado vem entregando aumento, né, por mais que no último resultado que a empresa divulgou não tenha sido um pouco abaixo do esperado pelo mercado, mas também foi um resultado muito bom. Também é uma empresa que vem entregando bons dividendos, tem um ROI alto, então realmente por conta disso já era uma posição que eu queria ter reforçado no passado ela e acabei não fazendo isso. Então eu acabei decidindo, né, comprar o Banco do Brasil agora no mês de abril e provavelmente vou estar comprando mais ações dessas companhias, não só do Banco do Brasil, mas como da Unifique, da Kepler, também agora no mês de maio, beleza? Então, pessoal, agora comentando em relação aos dividendos que eu recebi em abril, vindo aqui em proventos, a gente consegue ver que em abril foram R$ 434,67, né, que eu recebi no mês de abril. Já nesse mês de maio já tem um valor que caiu na conta, e quase R$ 350, já tem também um valor que vai já cair mês que vem, que já está aqui, né, provisionado. Já tem também até um valorzinho lá para julho de 50 centavos, né, nem vamos preocupar com esse valor, mas aí também mostrando aqui para vocês como é que foi aquela divisão dos R$ 434, né, a maioria veio dos fundos imobiliários que, querendo ou não, ainda é a maior posição que eu tenho na carteira, né? Mas com o passar do tempo, provavelmente não, vai se inverter, né? As ações serão a maior parte da carteira e também, querendo ou não, os proventos vão vir em grande peso das ações mais para frente. Então é bem isso. Dos 434 que eu mencionei, 150, praticamente 160 vieram só das ações e o restante vieram, né, dos fundos aqui, dos fundos imobiliários. Pegando aqui, basicamente aqui a grande parte ainda do dividendo que cai na conta é dos fundos imobiliários, mas como eu mencionei, com o passar do tempo, esse cenário vai acabar se invertendo, né? Então agora eu quero saber de vocês, né, o que vocês compraram nesse mês de abril. Tem alguma dessas ações que eu comentei, né, na carteira, né, em relação a Kepler, Unifique, Banco do Brasil? Provavelmente Banco do Brasil, né, a maioria deve ter hoje na carteira, né? Então comenta aqui abaixo, vamos trocar uma ideia. E se você curtiu, né, esse tipo de vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!